Quando a gente fala em renda fixa, logo de cara a gente pensa, estou tomando menos risco. De fato, comprar um título pode não ter o mesmo risco que uma ação na bolsa de valores, por exemplo, mas renda fixa também tem risco, sabia? E quem vai falar sobre isso é Eduardo Pérez, analista do Nuinvest. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Karina? Oi para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje a gente vai falar sobre esses 5 riscos da renda fixa. Alguns não são tão falados, outros são mais conhecidos. Vamos lá. A gente vai começar pelo número 1, que é o risco de calote do emissor. Edu, vamos lá. Primeiro, quais são as possibilidades disso acontecer? Teoricamente, esse risco ele existe em todos os investimentos, tanto renda fixa como renda variável, claro que em escalas muito diferentes. Então, se a gente fosse fazer uma comparação ali, colocar esses níveis de risco como se fosse uma escada, no primeiro degrau a gente teria os títulos do governo, os títulos do Tesouro Direto na base, né? Isso porque o governo, ele em tese tem sim uma possibilidade de dar calote no investidor, mas ela é bem pequena, porque o Tesouro ele tem alguns recursos para conseguir fazer essa rolagem de dívida. Então, se o seu investimento como investidor no Tesouro venceu e o governo não tem o capital para fazer esse pagamento, ele pode emitir novos títulos e ele te paga com esse valor que ele arrecada, ou ele pode fazer o que o mercado chama de pagar com a inflação. Então, ele basicamente imprime dinheiro, esse dinheiro entra na economia através desses pagamentos dos investimentos no Tesouro, porém isso acaba fazendo um processo inflacionário aparecer. Então não seria o ideal, mas é uma possibilidade. No segundo degrau, a gente tem os títulos de instituições financeiras, que são bem estabelecidas pela saúde financeira delas e que têm produtos emitidos de renda fixa que são cobertos pelo FGC. E aí só o cuidado que a gente fala é que a cobertura do FGC, ela tem o lado bom e o lado ruim, claro. O lado bom é que a cobertura de até R$250 mil por CPF conglomerado é um ponto muito positivo e ele cobre eventuais falências de um banco ou outro que acabam acontecendo. Desde 2018, tiveram 4 intervenções do Banco Central em instituições financeiras e que o FGC demorou de 14 a 40 dias para fazer esse ressarcimento para os investidores. Quando a gente pega um período lá da década passada, o prazo era de 4 a 5 meses. Então o lado bom é que o prazo está relativamente curto. Claro que tem um lado ruim, de acordo com o próprio relatório do FGC, no primeiro semestre de 2021, ele tinha a capacidade de cobrir 2% de todas as aplicações asseguradas, então é uma cobertura relativamente pequena, se a gente pensar no sistema financeiro como um todo. Então, em uma crise sistêmica no nosso sistema financeiro, ele talvez não tivesse a capacidade de pagar a todos, né? Mas aí cabe uma ressalva também, que o FGC ele não é perfeito, mas ele funciona bem como uma ferramenta para que, se um banco menor, um ou outro quebrar, isso não cause um efeito dominó na economia. Mas, claro, se for uma crise gigante, como aquela crise de 2008 que a gente viu lá nos Estados Unidos, aí a situação é um pouquinho mais complicada, até porque aquela crise ela acabou fazendo com que bancos com mais de 100 anos de mercado acabassem fechando. E aí eu queria só falar outro detalhe, que essa crítica sobre a cobertura do FGC, ela é bem válida, mas quando a gente compara aqui números de bancos mais, digamos assim, famosos, né? O Brasil é conhecido por ter os bancões reinando ali. E bancos menores, a gente tem valores bem discrepantes de tamanho, tanto de captação como patrimônio. Então, eu peguei 2 casos aqui, eu vou até deixar escondido o nome, não é nosso objetivo aqui colocar o nome da instituição, mas a gente tem 2 instituições de tamanhos diferentes, uma instituição bem grande, conhecida aqui no mercado financeiro, e outra instituição menor, que apresenta um risco menor. A gente tem números bem diferentes. A instituição que tem um tamanho menor e que apresenta mais risco, ela tem um patrimônio líquido de 450 milhões, enquanto essa instituição maior e mais conhecida tem um patrimônio líquido de 140 bilhões de reais. Então, só daí a gente consegue ver o tamanho, essa diferença entre uma instituição e outra. E os valores de captação dessa instituição menor são de 6 bilhões de reais, enquanto que essa outra instituição maior é de 1,3 trilhão de reais. Então isso significa que você tem
emissores menores, né, emissores que apresentam um risco menor, eles têm sim esse risco maior do que a gente chama de risco de crédito, mas quando a gente junta ali a definição do que seria um bancão, por exemplo, eles detêm mais de 60% do mercado de renda fixa no Brasil, de acordo com o ranking que a própria Ambima fez desses maiores emissores de renda fixa. Então, as chances deles precisarem do FGC é bem pequena, apesar de ainda existir, tá? E aí, voltando para aquele assunto da escada de risco, a gente tem no terceiro e último degrau aqueles títulos que são de renda fixa, mas não tem a cobertura do FGC. Então, nessa conta entra debêntures, CRIs, CRAS, FIDICs, e eles apresentam um risco maior porque são emitidos por instituições que não são instituições financeiras e não têm essa cobertura da FGC. Vamos passar então para o risco número 2, liquidez. Edu, a gente está falando daquele investimento que na hora que a gente vai comprar parece uma ótima ideia, mas quando vai vender... A gente tem esse problema recorrente no mercado financeiro, que é o investidor iniciante, ele tende a olhar só a taxa, ele não vê outro aspecto. Por exemplo, liquidez é um dos aspectos muito importantes para ele prestar atenção. Então, vamos supor que o emissor, quando ele vai emitir ali um título, por exemplo, um CDB de liquidez diária, ele tem menor previsibilidade de quando ele vai precisar fazer aquela recompra do título por oferecer liquidez diária. Então, em contrapartida, o emissor ele oferece uma taxa menor. Isso é normal. E aí entra muito essa parte educacional de que o investidor ele tem que ver todas as informações daquele ativo de renda fixa que ele vai aplicar. E até um ponto interessante de atenção é a corretora que você usa, a plataforma, ela é obrigada a informar qual que é o tipo de liquidez que aquele ativo de renda fixa tem. Se for liquidez no vencimento ou se for liquidez diária, tem que estar constando antes do investidor fazer a aplicação. Inclusive, acontece algo parecido quando a gente pensa em renda variável, porque quando você compra uma ação que ela tem liquidez muito baixa na bolsa, se você tentar vender essa ação, por exemplo, com uma ordem a mercado de venda, esse preço que vai sair a sua venda acaba saindo por um preço menor do que você acompanha na cotação da tela, justamente por faltar um outro comprador disposto a pagar aquele preço. Então, atrapalha bastante essa questão da liquidez, é um dos aspectos bem importantes. E também, quando você pensa em um título que não tem liquidez diária e o investidor precisa, por algum motivo, se desfazer dele, ele tem a opção de buscar o mercado secundário, porém, vai depender se vai ser possível encontrar um outro investidor disposto a comprar aquele título. Isso pode ou não acontecer, e esse outro investidor pode estar disposto a pagar um valor bem abaixo do que você vem acompanhando na carteira. Então, acaba sendo um problema, sim, essa parte da liquidez. Agora o risco número 3, reinvestimento, ou seja, a gente está falando de não achar o mesmo produto com as mesmas características. Como que funciona isso, Edu? Esse é um risco que ele não é muito falado por aí, mas ele existe sim, e é o risco de você não encontrar o mesmo título do mesmo emissor com o mesmo prazo, com a mesma taxa, por exemplo. Um exemplo disso são os CDBs do começo de 2021, quando a Selic estava em 2%, você conseguia encontrar alguns oferecendo taxa de 140%, 130% do CDI, e agora com essa alta da taxa básica de juros, fica um pouquinho mais difícil da gente encontrar esses títulos com uma rentabilidade acima ali de 140% do CDI. Quando a gente pensa também um pouquinho mais além na própria renda fixa, a gente tem o caso das debêntures, que são títulos de dívida emitidos por empresas privadas. Quando a empresa está passando por uma situação mais complicada financeiramente falando, a debênture dela tende a oferecer um retorno maior para o investidor que compra esse título, mas se essa empresa ela decide emitir uma nova debênture depois que a situação financeira dela melhorou bastante, essa taxa de retorno da debênture nova que vai ser emitida tende a ser menor do que a da primeira quando a empresa estava numa dificuldade financeira maior. Então são casos ali onde você, dependendo do cenário econômico, você pode encontrar ou não títulos com a mesma característica. Risco número 4, tributação. No que o investidor precisa ficar de olho? Aqui o nosso país ele é conhecido como um manicômio tributário, isso porque a gente consegue ser tributado até quando a gente morre. Então, é óbvio que tanto os investimentos que são isentos de IR, como os investimentos que não são isentos, precisam ter essa consideração do risco tributário. A gente teve uma proposta da reforma tributária aqui em 2021,
onde eles estavam cogitando tributar os proventos de fundos imobiliários, e dentro da classe de fundos imobiliários existem os fundos imobiliários de papel. Eles trabalham com recebíveis, né? Então são ativos de renda fixa que em tese não seriam tributados, mas ele abriria, né, com essa reforma, uma brecha jurídica para você ter essa tributação. Então isso é um aspecto que tem que ser levado em conta. Se a gente tirasse essa isenção de IR, por exemplo, de LCI, LCA, CRIs e CRAS que tem fundos de papel, isso tiraria quase toda a atratividade desses produtos, porque, por exemplo, considerando a isenção, o emissor de um título desses consegue pagar menos de 100% do CDI quando ele emite um CDB, ou no caso da LCI, né, que na verdade é o produto isento de IR, ele consegue pagar uma taxa menor do que 100% do CDI, e o investidor recebe líquido de IR uma taxa que seria equivalente a um valor superior a 100% do CDI. Então, isso para investimentos de curto prazo, como LCI e LCA, que são produtos bem populares para o investidor pessoa física, se esse risco tributário realmente se tornasse realidade, você ia ter todo um mercado que ia parar de investir tanto em LCIs e LCAs, e aí o setor imobiliário e o setor do agronegócio, que são beneficiados com esses investimentos, eles iam acabar sofrendo. E esse é um risco que ele se expande, na verdade, para todo tipo de investimento. Como a tributação de dividendos pode ser aprovada nessa reforma tributária, existe a questão da tributação também em herança, tributação em dividendos, que pode ou não acontecer, e também tributação em doações, dependendo do estado que você mora. Então, isso explica porque existem alguns profissionais do mercado financeiro, que são os planejadores financeiros, que eles se especializam nessa questão do planejamento tributário, para não fazer, por exemplo, sonegação de imposto, mas sim encontrar a melhor alternativa para os seus investimentos, considerando esse risco tributário também. Quinto e último aqui da nossa lista, risco de mudanças nas taxas de juros. Como que o investidor pode lidar com isso, um fator tão fora do controle dos investidores, Edu? Exatamente, isso é um fator que a gente não consegue controlar, mas ele engloba também o risco da marcação a mercado. Por muitos anos a gente viu aqui no Brasil uma taxa Selic acima de 10%, depois ela caiu para 2% num processo que demorou alguns anos, e agora está voltando para patamares acima de 10%. Então tudo isso impacta quem tem títulos pós-fixados, porque você continua tendo uma rentabilidade positiva, mas ela fica mais positiva com a taxa Selic superior, e ela fica menos positiva quando a taxa está em patamares mais baixos. Mas ela também, olhando o outro extremo aqui dos exemplos, impacta bastante se você tem um título pré-fixado. Então, se você pegou um título pré-fixado quando a taxa de juros estava lá em cima, no movimento de queda desses juros, seu título pode se valorizar. Mas também tem momentos em que o contrário acontece. Se a taxa de juros está bem baixa, ela começa a subir. Se você pegou um pré-fixado quando a taxa estava ainda relativamente baixa, seu título pode se desvalorizar. E aí o risco do título que é pré-fixado é até um pouco maior, porque vamos supor que você tenha comprado um título pré-fixado que vai te pagar, você comprou no comecinho do ano a 7%, você viu que a Selic estava em 2% mais ou menos no começo de 2021 e pareceu que era uma boa ideia. Porém, no final aqui de 2021, a inflação acumulada em 12 meses está no patamar superior a 10%. Então, teoricamente, você está tendo um retorno nominal, que é aquele retorno de 7%, mas a inflação acabou corroendo o seu poder de compra. Por isso que esse risco de mudança na taxa de juros é bem importante para ser considerado antes de você fazer o investimento, e aí você tenta colocar num prazo que você consiga ter uma previsibilidade relativamente boa e você consiga encaixar nos seus objetivos e também no seu perfil de risco. Pessoal, este vídeo aqui faz parte da série Renda Fixa, um papo fora da curva. Fica de olho aqui no canal do Invest News para você não perder os próximos episódios. Então se inscreva, ativa o sininho, assim você fica sempre por dentro do nosso conteúdo. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e aqui nos comentários o que você gostaria de ver para os próximos. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Edu. Até a próxima. Tchau, tchau.